Abra sua Bíblia, queridos, na carta aos Hebreus, aí mesmo. Se você não fechou, está aberta, né? Se você fechou, abra aí. Hebreus, capítulo de número 11, verso 6. É aqui que nós vamos basear, nesse capítulo, a nossa nova série, que tem como título A Fé que Agrada a Deus. Localize aí, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Amém? Eu não ouvi não. Amém? Muito bem. O verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O nosso tema é a fé que agrada a Deus. Vamos dizer juntos, irmãos: a fé que agrada a Deus. Só para não esquecer, mais uma vez. Amém. Queridos, o nosso objetivo nessa série é destacar um dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é a fé. Aqui o texto claramente diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se não há fé, não há como dar prazer a Deus, não há como deixar Deus contente, porque a palavra agradar, vamos já ver isso com mais detalhes, ela tem esse significado no seu original: é dar prazer, é causar alegria, é deixar Ele contente. E é bom deixar Deus contente, porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força e a fé agrada a Deus, quanto mais cristão de fé eu for, quanto mais cristão de fé você for, mais Deus se alegrará com a minha e com a tua vida. E quanto mais Deus estiver alegre com a minha e com a tua vida, mais força de Deus virá para nós. Aleluia. Mais forte nós seremos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Aqui, queridos, quando nós observamos esse texto, o escritor diz claramente que Deus exige fé daqueles que se aproximam dele. Veja o texto de novo, vamos devagarzinho, e nós vamos abrir muita Bíblia. Você já sabe que eu só prego Bíblia, não é assim? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o texto diz: de maneira que aquele que se aproxima de Deus. A pergunta é: o que é que Deus requer de mim, irmão Marcos, quando eu me aproximar dele? Ele quer que você se aproxime dele com fé. Irmão, gente incrédulo, até a gente perde a paciência. Perde ou não perde? A gente vai, não é assim? Incrédulo, velho. Irmão, vamos fazer isso aqui, irmão, vai dar certo. Aí o incrédulo chega perto e diz assim: rapaz, irmão, vai dar certo não, irmão. Até a gente se irrita, sim ou não, irmão? Se irrita. Gente murmurador, gente incrédulo, gente pessimista, né? A gente está fazendo as coisas ali tudo certinho, e de repente a pessoa chega e diz: tu já olhou por esse lado? Isso não vai dar certo não, né? A vontade que dá de dizer: para trás de mim, Satanás. Mas a gente é crente, né? Aí diz: ô meu irmão, olhe pelos olhos da fé, né? Então, se a fé me irrita e te irrita, ela também irrita Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve ir lá com fé, irmãos. Quando você dobrar o joelho diante de Deus, irmão, quando você for orar a Deus, não vá orar a Ele pensando que Ele é incapaz de resolver o seu problema e a sua situação, não. Quando você dobrar o joelho diante de Deus, creia, você está diante do ser mais poderoso do universo. Aquele de quem perguntou a Sara em Gênesis capítulo 18: há alguma coisa difícil para Deus? E a resposta ali não aparece. Ela aparece em Lucas 1,37, que é quando o anjo diz a Maria: para Deus nada é impossível. Então, quando você se aproximar de Deus pela fé, entenda isso: você está diante do Deus que não existe nada impossível para Ele. Porque tem crente que quando vai orar diz assim: Senhor, eu estou aqui orando, mas o Senhor, eu já sei que não vai dar certo. Olha, não perde nem teu tempo, não é assim? Não vai nem orar. Eu já conversei com um crente que eu disse assim: tu está orando, irmão? Ele disse: eu estou orando, irmão, mas eu sei que não vai dar certo. Então não ore não.
Não é assim? Fé, irmãos, é se aproximar de Deus crendo. Eu sei que tudo diz que não, mas em Deus eu tenho sim, e Ele é poderoso para realizar aquilo que eu não posso fazer. Aleluia. A fé é fundamental, é insubstituível. Irmãos, nós não podemos substituir a nossa fé no nosso relacionamento com Deus. A fé é essencial, até porque nós somos conhecidos como crente. Se somos conhecidos como crente, é porque a gente crê. O fulano de tal ali é crente, mas não tem fé. Combina? Não, irmão. Se é crente é porque tem fé. E nós vamos estudar aqui ao longo desses dias qual é a fé que agrada a Deus. Preste atenção nisso aqui, ó. Sem fé, você pode até vir para a igreja, você pode até ter uma Bíblia, você pode até louvar com os irmãos aqui, você pode até fazer parte do grupo eclesiástico da igreja. Sem fé, você pode até ter cargo na igreja. Agora, sem fé, você jamais experimentará as maravilhas de Deus. Pode vir para a igreja, pode fazer o que quiser, pode cantar, pode pular, pode rodar. Agora, sem fé, não experimenta as maravilhas de Deus. Olha, irmão, pouca fé, poucas coisas você experimenta de Deus. Agora, muita fé, muitas coisas você experimenta de Deus. Uma cidade deixou de ver as maravilhas de Deus porque não tinha fé. Abra a sua Bíblia, vamos começar logo aqui. Mateus capítulo 13, versículo 58. Eu não vou citar nenhum, tu vai abrir tudo em mais eu. Que às vezes a gente cita e diz, isso aí é da cabeça do irmão, não é assim? O irmão está inventando, aí é bom a gente abrir. Mateus capítulo 13, versículo de número 58. Irmão, eu não tenho muita pressa não, eu não consigo achar rápido não, e não, então note, mas lê em casa. Mateus capítulo 13, versículo 58, a língua é meio presa, quando eu digo 13 parece 3, né? 13, versículo 58, todos acharam? Digam amém. E Jesus não fez ali muitos... Não, vocês vão participar comigo. Agora diga alto que é para sair na transmissão. E não fez Jesus ali muitos? Por causa de quê? Da incredulidade deles. Agora preste bem atenção, irmãos. Em outras versões, é possível que alguém tenha ela aqui, diz assim, e ele não operou ali muitas maravilhas. Quem tem essa versão aí? Aí, ó. A palavra grega aí para maravilhas é a palavra dunamis, o nome do nosso grupo familiar. Dunamis. E lá nós somos tudo cheio do poder. A palavra dunamis ou dinamis, conforme a tradução, significa poder extraordinário. No original grego significa dinamite. E o que é que a dinamite faz, irmão? Explode, não é assim? O texto está dizendo que ali naquela cidade, que era a cidade de Jesus, eles não experimentaram o poder da dinamite de Deus, porque eles não tinham fé. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui nesta noite. A falta de fé fez com que aquele povo perdesse a oportunidade de ver milagres extraordinários da parte de Deus. Quando eu sou incrédulo, irmãos, quem mais sai prejudicado é eu. Quando eu sou incrédulo, quem é mais prejudicado é eu, não afeta nada em Deus. A incredulidade daquele povo não diminuiu o poder de Jesus, entenda isso aqui. Porque tem gente que diz, então Jesus ficou menos poderoso porque não tinha fé lá. Não, senhor. A incredulidade deles aqui não diminuiu o poder de Jesus, só não o motivou a fazer grandes obras. A ideia aqui é simples. Ele não quis fazer grandes obras ali, milagres extraordinários. Por quê, irmão Marcos? Porque aquele povo não tinha fé. Era um povo incrédulo. E foi o mesmo Jesus que disse em Mateus capítulo 7, versículo 6, que ele não dá as pérolas a porco, e nem as coisas santas aos cães.
Então Jesus não fez ali milagres extraordinários, obras poderosas, ele não explodiu ali a dinamite de Deus, porque havia incredulidade. Ei, irmão, aonde há incredulidade, Jesus não perde tempo fazendo milagre. Eita, glória a Deus. Agora, se na minha e na tua casa tiver fé, tu e eu vamos experimentar a dinamite de Deus lá dentro. Eita, glória a Deus. E o milagre acontecendo, porque Deus é poderoso para explodir a dinamite lá, o dunamis de Deus. Veja bem aí agora, Marcos faz menção a esse texto. Abra a Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 5. Vamos ver o que é que Jesus fez lá. Porque Mateus diz, olha, ele não fez muita coisa não. Aí Marcos diz o que ele fez. Veja, é Bíblia, irmãos, é Bíblia. Quem gosta de Bíblia aí, diga glória a Deus. É bom pregar na igreja assim, é bom. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha aí, os irmãos da transmissão aqui já estão tudo cheio do poder aqui, ó, dando glória, tá vendo aí? É a dinamite de Deus, não é? Olha, vamos ler juntos. Não pôde fazer ali, como é que diz? Uma versão diz nenhum milagre, a outra versão diz obras maravilhosas. Ele diz, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Mateus disse, ele não fez ali obras maravilhosas. Aí Marcos diz lá, ele só curou alguns enfermos. Agora vamos entender isso aqui, irmão, no original. A palavra curou aí no grego é terapeuo, de onde vem a nossa palavra portuguesa terapêutico ou terapia. O texto está dizendo que ele só realizou ali os milagres de cura. Só deu saúde a alguém que estava enfermo. Pode ser uma dor de cabeça que ele recobrou a saúde, pode ser uma febre que ele expeliu a febre, mas ele não operou o dunamis. Ele não fez ali milagres extraordinários. Por quê? Porque não havia fé. E aqui é interessante, porque no meio da incredulidade ou da fé pouca, Jesus age ainda. Agora o agir dele é limitado, ele faz ali poucos milagres, ele faz ali poucas curas. Isso significa que se eu não estou experimentando coisas extraordinárias de Deus, irmão, é porque eu ainda estou muito incrédulo. Agora ele disse, irmãos, aquele pai do menino lunático, tudo é possível àquele que crê. Eita, glória a Deus. E lá na Marta veio incrédula com o irmão morto no túmulo, ele disse assim, se tu crê, verás a glória de Deus. Aleluia. Agora lê o versículo 6, irmão, comigo, olha. Marcos 6 e 6. Admirou-se Jesus de quê? Da incredulidade deles. Contudo, percorria as cidades circunvizinhas a ensinar. Irmão, a Bíblia fala de Jesus se admirando pela fé do povo. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas Jesus se admirou da fé do centurião, quem lembra? Ele disse, eu não encontrei fé aqui em Israel como a desse homem. Ele ficou admirado. Ele se admirou com a mulher cirofenícia. Ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Mas aqui ele está admirado com a incredulidade. Eu estava lá em casa orando, preparando esse sermão, aí o Espírito Santo falou comigo desse jeito. Como é que Jesus se admira de tu, Marcos? É pela tua fé ou é pela tua incredulidade? Será que quando Jesus olha para mim e para tu, ele se admira porque a gente tem muita fé, ou ele se admira com a nossa incredulidade? A palavra admirar-se aqui é a palavra taumazo, que significa deixar alguém surpreso. Jesus ficou surpreso, irmão, porque preste atenção nisso aqui, aonde Jesus chegava, a multidão corria ao encontro dele, mas aqui ele chegou e o povo fez de conta que não era ninguém. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar Jesus como Jesus era. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque esse é um motivo da incredulidade. É quando você não conhece Jesus como Ele é, e nem o que Ele faz, aí é incrédulo. Se eu e você não conhecer Jesus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, a gente é incrédulo. Porque quando Jesus chegou ali, aquele povo ali era conterrâneo de Jesus. Aí eles olharam para Jesus e disseram, está aí, o rapaz está aí, o famoso está aí. Quem? Jesus. E quem é ele? Ele é o filho de José. Que José? Zé da carpintaria.
Ele é filho dela. E a mãe é Maria. Lembra da história, não? Aí começaram a falar mal. Veja, está no texto, versículo de número 3, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Eles só conseguiram enxergar Jesus, irmãos, como filho de Zé, como filho do carpinteiro de Nazaré. Mas eles não conseguiram enxergar, irmãos, que quem estava ali naquele lugar era o todo-poderoso Deus. Ei, meus irmãos, se nós entrar aqui nesse culto achando que Jesus é só o filho de José, a gente fica aqui morto, preguiçoso, com incredulidade, volta para casa e não acontece nada. Mas se a gente entrar por aquela porta aqui, sabendo que quem está no meio de nós é o Filho de Deus, a gente glorifica, a gente exalta e a gente toma posse da vitória. Eita, glória a Deus. O segredo é saber quem Ele é, irmão. Ele é o Deus que tem resposta para tudo, aleluia, inclusive para aquilo que está te inquietando. É Jesus. Mas eles ficaram incrédulos, irmãos. E esse é o problema, é a incredulidade. Preste atenção, a incredulidade fez aquela cidade perder a oportunidade de experimentar o poder de Deus. Isso acontece com a igreja também, viu, irmão? Acontece. Uma igreja sem fé, uma igreja que não crê no poder espiritual, sobrenatural de Deus, esta igreja também deixa de experimentar as maravilhas de Deus. Irmão, milagre, poder sobrenatural e espiritual não segue, não acompanha quem é incrédulo, não. Eu vou mostrar na Bíblia, aqui mesmo, veja aí, Marcos capítulo 16. Vocês estão com pressa de terminar a série? Sim ou não? Então vamos devagarzinho. Marcos capítulo 16. Vamos ler do 15. Eita, glória a Deus. Acharam? Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora presta atenção, tudo começa com a pregação da palavra. Porque milagre sem pregação da palavra, irmãos, é loucura. Tem lugar por aí que só tem milagre, mas não tem pregação da palavra. Eu não sei quem é que está fazendo milagre lá, porque para ter milagre verdadeiro, tem que ter pregação da palavra. Agora veja a continuação, verso 16. Quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, ó. E estes sinais seguirão quem? Quem? Olha para a Bíblia, 17. Esses sinais seguirão os que creem. Isso significa que incrédulo não vê nada disso aqui, ó. Incrédulo não vê nada, porque não acompanha eles. Ó, irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para os irmãos. Incrédulo só, quem acompanha ele é a murmuração, é a preguiça, é o desespero, é a perturbação, não é assim? Você pode conversar com um incrédulo, ele só conta desgraça, não é assim? É um chororô, é só desgraça. Agora, quando você anda com alguém de fé, irmão, ela pode estar com a doença corroendo por dentro. Ela diz: mas para onde eu vou? Essa bicha não vai, porque Jesus me dará um corpo novo. Agora, incrédulo só reclama, irmão. É a vida boa, é tranquilo, tem tudo, mas só vive se reclamando. Por quê? Porque não tem fé. Quem tem fé é diferente, irmão. Quem tem fé não perde tempo contando desgraça. Quem tem fé fala das bênçãos, fala dos milagres, fala da vitória. Mas, irmão, tu não está passando por isso e por aquilo. Estou, mas o justo viverá da fé. Aleluia. É assim que o justo vive, irmão. Eu disse aqui na escola de fundamentos ontem, eu não tenho paciência não, irmão. Toda hora é uma reclamação. Não estou dizendo que você não possa vir, ó, irmão Marcos, ore por mim, eu estou passando por isso. Aí, eu entendo. Mas toda hora, irmão, é só reclamação, só reclamação. Valei-me, meu Deus do céu. Eu sendo Deus, eu dizia: será possível que eu não fiz nada que preste na vida dessa pessoa, que ela só se reclama? Não é assim? Veja o 17, vamos lá, devagarzinho. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expelirão, expulsarão demônio. Irmão, quem tem fé não corre de demônio não, irmão. Quem tem fé diz assim: em nome de Jesus, sai. E o demônio bate em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso. Crente que não tem fé, quando vê o endemoniado, diz: ah, fala-me Deus, sai dele, Jesus.
Expulso é Jesus. Eu já vi isso, irmão. Eu estou dizendo que eu já vi. Sai dele, Jesus. Não é Jesus que está nele, não. Quem está nele é o Satanás. Tinha que dizer assim: sai em nome de Jesus. E tem outros que dizem: sai, mas não entra em mim, não. Olha, irmão, nós somos o templo do Espírito Santo. Demônio não entra em crente, não, irmão. Nós somos a casa de Deus, a morada de Deus, e quem mora aqui é o todo-poderoso Espírito de Deus. Expelirão demônios. Aí o texto diz: falarão novas línguas. Aqui eu vou mexer numa coisa aqui. Eu não vou entrar muito não, que é para não dar confusão. Mas entenda uma coisa: se você não crê, não critique. Quem diz amém? Se você não crê, não critique, porque é bíblico. Está aqui, falarão novas línguas. Está em 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, certo? Se não crê, então também não critique. Amém, irmãos? Porque não é porque você não acredita numa coisa que ela não exista, não é porque você não experimentou que ela deixa de existir. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: quem mergulha no oceano do sobrenatural de Deus, sente o que ninguém sente, vê o que ninguém vê, faz o que ninguém faz e toca onde o natural não consegue tocar. Aleluia! É só ler o livro de Atos, que tem um bocado de exemplo de pessoas que falaram em novas línguas. Ah, mas isso era só para o tempo dos apóstolos. Me mostra um texto na Bíblia que eu digo que é verdade, porque não tem nenhum. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, isso aqui é coisa para a escola de fundamentos. A questão é: se quiser continuar falando só no português, fale. Agora, para quem crê, ele tem a capacidade de falar línguas espirituais. Eu prego a Bíblia, irmão. Está aqui, eu não posso fugir daqui, eu fujo. Eu tenho que pregar o que está aqui. E o texto está dizendo que fala. Agora não vou incentivar ninguém. Vem à frente aqui, eu vou botar a mão na sua cara. Não vou incentivar ninguém, porque a Bíblia também não me autoriza a isso. Agora eu quero dizer para você uma coisa: no seu particular, creia e peça a Deus para experimentar tudo que está na palavra dele, irmão. Porque se está aqui é a verdade. Eita, glória a Deus, é a verdade. Mas vamos lá. 18. Pegarão em quê? Em serpentes. E a serpente aqui, irmão, é a serpente, é a serpente lá da região da Judéia. Venenosa não. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão como? Curados. Eita, irmãos, olha o tanto de coisa aqui para quem crê, ó. Quem crê expulsa demônio. Quem crê fala nova língua. Quem crê pega em serpente, bebe veneno e não acontece nada. E quem chega doente, ele ainda coloca a mão em cima no nome de Jesus e a enfermidade vai embora. Oh, glória a Deus! Quem crê vê coisas extraordinárias. Irmãos, a gente não pode ser uma igreja incrédula. Eu estudo teologia desde quando eu me converti, irmão. Eu estudo teologia. E nunca eu direi, e nem nunca disse, que a teologia esfria crente. O que esfria crente, irmão, é crente que perde a fé, a incredulidade. Sempre preguei assim, nessa mesma empolgação. Experimento e experimentei coisas extraordinárias de Deus. Porque se a teologia não me fizer crer mais em Deus, essa teologia não serve. A teologia tem que aumentar a minha fé, não diminuí-la. É por isso que eu estou trazendo essa série aqui, e nós vamos estudar isso aqui durante muito tempo, porque meu objetivo é mostrar para a igreja que nós temos que ser crentes bíblicos, da palavra, da Bíblia, mas sem perder o fervor do Espírito Santo. Sem perder o fervor. Aquilo que é bagunça, eu condeno. Os irmãos já viram aqui, pela Bíblia. Esse negócio está pulando, não. Esse negócio está rodando, não é assim? Caindo no chão, mostrando as pernas. Tem lugar por aí que é assim. A mulher cai no chão com as pernas abertas e fica as irmãs. Aí, meu Deus do céu, cobrindo. Não, isso aí não é bíblico não. A Bíblia fala, irmãos, que o sacerdote no Antigo Testamento, quando ele fosse subir a rampa no altar da adoração, a rampa tinha que ser de terra, como se fosse uma rampa, não degrau. Para quê? Para que não visse a nudez do sacerdote. Aí tem lugar por aí que as mulheres caem com as pernas abertas e os irmãos vendo as calcinhas das mulheres. Isso aí não é culto não, irmão. Isso aí é meninice.
Agora, culto verdadeiro é que nem o de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 4, irmãos, que a igreja se reuniu em oração e o poder foi tão grande que o Espírito Santo balançou as estruturas das paredes. Eita, meu irmão, já imaginou nós estar aqui orando, buscando a Deus e isso aqui começar a tremer? O incrédulo diz logo, vai cair. Não é assim? Ei, irmão João, será que tem como cair? O irmão entende de construção, não é assim? Aí vai logo interrogar o irmão João. Agora quem é crente pode balançar, irmão. Quando ele sente que é o Espírito Santo, ele diz, vai balançar, mas não cai, porque quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus. Veja aí na Bíblia, irmãos, Atos capítulo 28. Veja aí um homem que levou uma picada de uma cobra e não morreu. A cobra mordeu, ele foi quem não morreu. Atos capítulo 28. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, da gente ouvir aquela repreensão de Jesus à igreja de Éfeso. Vocês pregam bem, vocês lutam contra falso apóstolo, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Deus me livre da gente ouvir isso. O primeiro amor a gente não pode abandonar nunca. Essa graça aqui, esse fervor, tem que ter, irmão. A pior coisa do mundo é um crente morto, frio, né? Incrédulo, velho. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Estou já morrendo. Irmão, vamos orar para você ressuscitar, né? De novo, eu não estou criticando aqui você contar seus problemas para pedir oração, que é para depois não saírem com dúvida. Eu estou falando de pessoas que só contam desgraça. Tem, irmão, tem gente assim, tem gente que só conta desgraça. E quando não tem desgraça, ele inventa. Você já viu aquela pessoa que você chega perto dele e diz assim, ei, irmão, rapaz, eu estou com dor de cabeça tão grande. Aí eu disse, eu acho que eu estou com um tumor, irmão. Ele sempre quer contar um pior do que o teu. Irmão, estou com uma dor aqui no joelho. Ele chega e diz, eu estou com minha perna quase quebrada, irmão. Ele sempre tem uma desgraça maior do que a tua. É por isso que há tanta incredulidade no meio da igreja, irmão. 28, quem achou, diga amém. Olha o que diz a palavra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, fez o quê? Se agarrou na mão de Paulo, e tome-lhe, pá, ficou a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, não é? Porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém, Paulo, né? Sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Quem lembra de Marcos 16? Pegarão em serpente, mas não vai acontecer mal nenhum. Tem crente que morre antes, né? A víbora vem, vem uma jiboia. Aí a jiboinha vem ali e tuf na perna dele, a jiboia. Aí, ai meu Deus, e agora? Agora já era. Por quê, irmão? A cobra, a jiboia não tem veneno não, irmão. E você pode tentar dizer a ele que não tem veneno, que ele vai morrer assim mesmo, porque não crê. Essa víbora aqui, irmãos, era uma das víboras mais perigosas da ilha de Malta. Era uma cobra extremamente venenosa. Ela mordeu a mão de Paulo. Agora também Paulo, meu Deus do céu, tinha mais de 200 pessoas naquele navio. Só Paulo foi tentar manter a fogueira acesa. Paulo era assim meio parecido que nem um irmão que tem aqui na igreja. Quando ele vê que ninguém está fazendo, ele faz, né? Ninguém precisa nem mandar. Ele vai lá e faz. Aí Paulo foi lá fazer. Paulo disse, eu não vou morrer de frio. Aí correu lá e foi pegar o graveto. Quando foi pegar o graveto, a cobra veio e tome na mão de Paulo. Aí disseram, agora ele morre. E ainda por cima é um assassino, porque foi salvo lá da água, mas Deus não deixou ele viver. Estavam julgando Paulo. Aí não fez mal algum, eles mudaram de opinião. Olha o versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse ao quê? Vai. Versículo 6. Eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. A cobra era venenosa. Aí veja bem. Mas depois de esperar muito tempo. Umas versões, depois de esperar muito, eles ficaram assim, irmão, olha. Daqui a pouco ele cai. Será? Cai. Olha, a mão dele, eu já estou vendo que está inchando. Porque tem gente desse jeito, não tem?
Olha, a mão já está inchada já, vai cair já já. Aí não caiu. Aí o texto diz: vendo que nenhum mal lhe sucedeu, mudaram de parecer e diziam: não, ele é um Deus. Não, irmão. Nem era um assassino, nem era um Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eita, glória a Deus. Irmão, quando acontecer alguma coisa ruim com você, que tem a possibilidade de fazer o mal, antes de você se desesperar, creia na palavra. Deus é quem te protege. Eu não estou dizendo com isso que mal não acontece com crente. Agora, antes de você se desesperar, antes de você se autossentenciar, espere a resposta divina, irmão, porque a última palavra vem da boca de Deus. Vem de Deus. Ah, pai, pode me dizer o que disser, pode falar o que quiser. Na época da pandemia, disseram um bocado de coisa, sim ou não? Se pega, mata. Mandaram o vídeo do povo, né, que realmente é uma doença terrível, ela asfixia a pessoa. Mas cada vez que mandavam aquele vídeo, se você não tomar cuidado, você ficar vendo essas coisas, você acaba ficando desesperado também. Nós não podemos negar a existência da doença, mas nós também não podemos supervalorizar a doença, irmãos. Nós reconhecemos a doença, mas nós supervalorizamos o poder de Deus. Aleluia. Eita, glória a Deus, porque Deus é maior. Quem crê assim, vamos dizer junto: Deus é maior. Ele é maior, irmãos. Aleluia. Ei, o que tiver de fazer, faz. Se tiver de tomar vacina, toma. Se o surto aumentar, tiver de usar a máscara, usa. Se isso vai lhe fazer bem, vai lhe fazer sentir melhor, não tem problema com isso. Agora, entenda uma coisa: aquele que te guarda, que te protege e que tem a tua vida nas mãos deles é maior do que qualquer doença e qualquer enfermidade. É o Todo-Poderoso Deus, irmão. Aleluia. Agora, preste bem atenção. Quem é incrédulo, ele até vê o milagre com os olhos, mas ele não participa da festa. Eu vou mostrar na Bíblia. Aqui é só Bíblia. Irmão, sim, cheio de besouro. Vê com os olhos, mas não participa da festa. Por quê? Por causa da incredulidade. Vou mostrar na Bíblia, abre a sua Bíblia aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Olha um cabo que viu com os olhos, mas não participou porque foi incrédulo. Em nome de Jesus, irmão, não acha que esse coração desse homem não seja o meu e o seu, que a gente seja crente de fé. Vamos entender aqui, ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Abra aí, vamos ler a partir do versículo de número 24. Vamos entender primeiro o contexto, aí eu vou explicar para os irmãos bem direitinho, com bem cuidadinho, para não perder nada. 6, 24. Só os que acharam digam amém, de segundo Reis. Pronto, muito bem. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Ele cercou a cidade de Samaria. Olhe para cá. Quando um rei inimigo, ele cercava uma cidade, ele tinha um propósito. Qual era o propósito, irmão Marcos? Esse. Ele cercava a cidade, para que a cidade não pudesse sair para fora. Você sabe que a cidade naquela época tinha muros, para que ela não pudesse sair para comprar alimento fora. Logo, os alimentos que eles tinham dentro da cidade iam se acabar. E quando o povo tivesse tudo com fome, aí o rei entrava e matava todo mundo, porque lutar com gente com fome é mais fácil, sim ou não? Entenderam a estratégia de guerra no Antigo Testamento? Pronto, então vamos continuar, verso 25. Houve grande fome em Samaria, claro, não tinha como fazer nada, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Ei, irmão, aqui é fome. Nós nunca passamos fome não, irmão. A gente já passou desejo de comer alguma coisa, agora fome desse jeito aqui? Para comer cabeça de jumento? Já comeram cabeça de jumento aqui alguém? E bosta de pombo? É esterco, né? Eu posso, é bosta. É bosta mesmo, aqui, ó, de pombo. A fome aqui era grande, irmão. Aí, a cabeça dos miseráveis do jumento estava sendo vendido, diz o texto,
por 80 ciclos de prata. Quando você faz a conta, era um preço absurdo. Não tinha mais jumento lá não, irmão. O jumento era caro. E o esterco, a fezes, a bosta do pombo era vendido também. Aí tem uns irmãos aqui que estão olhando aqui, né? Aí está dizendo assim: ixi, quem? Irmão, com fome. Já viu aquela frase que diz: com fome o cabo come até bosta. Aqui, está na Bíblia. O povo estava comendo até isso aqui. É por isso que eu digo que nós não passamos fome, não é, irmão João? Porque esse cara já tivesse passado fome, o cara dizia: come mesmo, irmão, come que se lambuza. E é bom que não tem osso. Preste bem atenção. Aí aqui, irmão, a fome era... Agora você diz assim: irmão, mas será se a fome era assim? Irmão, a fome aqui era tão grande que o povo estava praticando, era canibalismo. A mãe estava comendo o próprio filho vivo, quando não dava tempo de passar. Veja no texto, está aqui, eu não estou inventando nada, verso 27. E ele disse, o rei de Samaria, já ficou doido logo: se o Senhor te não acode, vamos ler o 26, né? Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher e disse: acode-me, rei, meu senhor. Aí ele disse: se o senhor não te acode, de onde é que acudirei eu? Da era ou do lagar? Ele já estava, né, estressado. Porque às vezes a gente lê a Bíblia nessa versão nossa, na linguagem, né? Aí a gente não entende bem. Deixa eu traduzir aqui para você entender bem direitinho. O rei vem passando, aí a mulher grita lá de baixo: me ajude, rei. Tá vendo como ficou melhor de você entender agora? Aí ele olhou e disse assim: não vai pedir a Deus não. Se ele não está ajudando, imagine eu. É isso aqui que ele está dizendo. Ou seja, eles tentaram encontrar no rei daquela época o que só Deus poderia fazer. Aí o rei diz: e o que é que está acontecendo? Olha o versículo 28. O que é que tu tem? Ela respondeu: essa mulher aqui, ó, me disse: dá-me aqui o teu filho, para que hoje nós o comamos. A mãe estava comendo os filhos. Eu estou falando é de fome, irmão. E amanhã comeremos o meu, ó. Aí vem o versículo 29. Cozinhamos, pois, o meu filho. Irmão, essa, né, tem hora que a gente lê assim: não estou lendo isso não, você está lendo é isso aí mesmo. Cozinhamos o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia: me dê cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu. Ela já com o bucho cheio. Não, meu filho ninguém vai comer não. Mas comeram o filho da outra. Cozinharam lá na panela, canibalismo. Isso é proibido na lei de Deus, viu, irmãos? Tendo o rei ouvido as palavras, versículo 30, da mulher, ele rasgou suas vestes, sinal de desespero, pranto, agonia. E quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele, sinal da maior extrema humilhação e desespero. O rei ficou doido, irmão. O rei ficou doido. Eu acho que eu ficava doido também. Se uma pessoa chegasse para mim e dissesse: ó, irmão, essa mulher aqui, na fome que está aqui, nós matamos meu filho ontem, aí comemos ele assado, e agora ela não quer me dar o filho dela não. Ei, meu irmão, eu não sei nem o que era que eu fazia. Aí veja o versículo 31, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, fica hoje sobre os seus ombros. O rei se azoou. Aí quem pagou? Eliseu. É sempre assim, quem paga é nós, os pregadores, os profetas. O negócio estava feio, a culpa é de quem? É do pregador, é de Eliseu, a culpa é dele. E Eliseu tinha o que a ver com isso, irmão? Nada, mas a culpa agora é botada nele, dizer: eu vou matar Eliseu. Quem sabe era para comer também, assado, né? Eu sei lá, do jeito que a fome estava grande aqui. Aí veja o texto, 32, estava porém Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: vedes como o filho homicida me mandou tirar a cabeça? Eliseu já sabia de tudo, porque profeta sabe. Olhai quando vier o mensageiro e fechar-lhe a porta, e empurrai-o com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O rei diz assim: rapaz, esse negócio está vindo é de Deus, não tem condição não, eu não vou mais esperar em Deus, mas é coisa nenhuma. Porque tem gente assim, irmãos, tem gente que só serve a Deus quando o negócio está bom, quando o negócio aperta, ó, vai embora. Isso é característica de incrédulo, porque servir a Deus na bonança é bom demais. Servir a Deus quando a dispensazinha está cheia é bom demais. Servir a Deus quando você come do que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é bom. Mas fé, irmão, é olhar para a dispensa da sua casa vazia e crer que o celeiro do céu continua cheio e Deus é poderoso para te alimentar. Isso é fé, irmão. Fé é isso.
É você crer que Deus é poderoso para fazer brotar no deserto pão e carne e água, para você se alimentar pela soberana providência. Isso é fé, irmão. Mas aí Eliseu, olha o versículo 7, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu, é que Eliseu não está com medo da morte não, Eliseu não tem medo da morte não. Ele disse, ouvi a palavra do Senhor. Eu gosto disso aqui demais. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eita, glória a Deus. Eliseu disse assim, olha, se preocupem não estão comendo jumento agora, né, e fezes de pomba, se preocupe não, amanhã nós vamos comer bolo de farinha. Eita, glória a Deus. Você cria nisso aqui, irmão? Amanhã nós vamos comer bolo, amanhã nós vamos comer do bom e do melhor, e vamos pagar bem baratinho. É o que Eliseu está dizendo. Deus, o que ele está dizendo é, Deus vai mexer na economia. Eita, glória a Deus. Deus vai fazer um milagre financeiro na cidade de Samaria, e a gente vai conseguir comprar farinha, e a gente vai conseguir comprar cevada, bolo e pão, para a gente comer aqui na porta de Samaria. Olha o versículo 2. Tem um bocado de crente assim nesse cabo aqui, ó. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse chover janelas no céu, será que isso acontecia? Irmão, aprenda nessa noite, não diga um negócio desse não, irmão. Porque tem hora que a gente está pregando aqui na empolgação, né? Deus vai fazer, Deus é Deus, Deus é poderoso. Aí o irmão está sentado ali, ei, faz não, isso aí não dá certo não, isso aí é... Aí Eliseu disse, ó, disse o profeta, tu vai ver com os teus olhos, cabra ruim, molestado, porém disso tu não vai comer nada. Quem diz amém? É assim que acontece com os incrédulos. Tu vai ver com os teus olhos, miserável, agora tu não vai participar do banquete. É assim que acontece com crente incrédulo, irmão. Olha como fica estranho crente incrédulo, né? É assim que acontece com incrédulo. Ele vê tudo no culto acontecendo com todo mundo, mas ele não participa de nada. Que é incrédulo. Ele vê todo mundo sentindo, recebendo, experimentando, mas ele nem vê, nem recebe, nem experimenta. Por quê? Porque é incrédulo. Irmãos, eu quero ver com os olhos, mas eu quero participar do banquete do céu. Eita, glória a Deus. Eu quero participar da festa. Aí Eliseu disse, tu não vai comer nada. Vamos ver se aconteceu? Vá para o versículo 18. Vamos ler o versículo 17 primeiro. O versículo 16, desculpa. 2 Reis capítulo 7, a partir do 16. Para pegar o contexto, vou terminar agora. Já foi embora a hora já. 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e a vitória veio por 4 leprosos. Eu não tenho tempo de explicar aqui. E assim se vendia, olha, um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra de quem? De quem, irmãos? Você percebeu que não é de Eliseu? Porque Eliseu é apenas um instrumento, mas quem fala na boca dele é Deus. Ei, irmão, nessa noite aqui eu sou só um instrumento velho, fraquinho, mas quem está falando aos nossos corações nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Aí olha, versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão. Diga comigo, o capitão. Lembra do capitão? O que disse isso aí? Nem se Deus abrisse a janela no céu. É ele aqui. Aí diz, olha, vai lá para a porta. Aí o que é que diz o texto no verso 17? Ó? Mas o povo atropelou ele na porta. E ele fez o quê? Morreu, como falava o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aí ele vai explicar, versículo 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Disse o profeta, eis que tu verás com os olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo atropelou ele na porta e ele morreu. É assim o fim do incrédulo. Ele vê,
mas não participa. Ele vê a bênção, mas não toma posse, porque é incrédulo. Irmão, quando a porta abriu, ele estava lá para organizar. O capitão, ele estava bem aqui na porta, ó. Faça uma fila aí. Não é assim que as escolas faziam, né? Ficava morrendo de fome e as professoras, faça a fila aqui, faça outra aqui. Aí ele diz, faça a fila aí. Quando ele diz, faça a fila, aí lá vem o povo tudo com fome. Tu já viu gente com fome esperar? Eu agora espero. Por cima dele, pisando por cima dele, e ele ficou lá morto no pé da porta. Agora ele só morreu, irmãos, porque ele duvidou que Deus era poderoso para fazer. Se a gente duvidar, irmãos, do poder de Deus, a gente fica um crente morto. Mas se a gente crê que Deus ainda faz, que Ele ainda é, que Ele ainda pode, que Ele tudo executa, a gente não vai só apenas ver um milagre, a gente vai participar do banquete sentado na mesa e comendo dos manjares do Rei dos céus. Aleluia! Quem pode aplaudir ao Senhor nessa noite, irmãos? Seja crente, irmão. Vamos ficar de pé, queridos, vamos encerrar. Rapaz, eu queria que os irmãos louvassem aqui. Eu queria, só um, né, para nós terminar mais animado. Uns 3 minutinhos aí os irmãos terminam. Vocês não estão apressados para ir embora. Quando ficar ali fora, a conversa é muito. No Zé Matuto, o cabo dançava até o dia amanhecer. E quando terminava, o cabo ainda dizia assim, rapaz, já terminou. Aqui nós estamos na presença de Deus, irmão. E a Bíblia diz que na presença de Deus, a Bíblia diz que há farturas de alegria, Salmo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos cantar com o irmão. Aleluia. Puxa aí, irmão. Pode ser o bom. O Senhor é bom, para nós cantar junto. Só para nós terminar. Aí, lá vem o violeiro. O Senhor é bom. Vamos cantar com alegria, irmãos. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso, irmãos. Deus é Deus. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Canta com fé, irmão. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. Aleluia, Ele é o Rei da nossa vida, irmãos. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele está nesse lugar, irmãos. Aleluia. Queridos, amanhã nós temos culto de oração a partir das 20 horas. Estaremos aqui juntos orando ao Senhor e vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor, de adoração, de palavra, onde nós fomos aqui impactados pelo poder da Tua palavra. Senhor, ficamos no comecinho da série, quinta-feira tem mais. E nós pedimos que da mesma forma que o Senhor falou conosco nesta noite, que o Senhor continue falando ao longo dessa série. Nós queremos aprender mais sobre a fé, mas não apenas aprender e também praticar, Senhor. Que sejamos cristãos de fé, que nesse ano de 2023 nós possamos
possamos experimentar muito mais coisas de Ti pelo poder da fé, que tenhamos uma fé que Te agrada, uma fé que Te dá prazer, que Te deixa alegre. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, como dizia o pai daquele jovem lunático, ajuda-nos, Senhor. Nós cremos que do Senhor é que vem a fé, e que o Senhor é poderoso para aumentar a nossa fé. Nós queremos ver o milagre, mas também queremos participar do banquete. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Não deixe a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Deus abençoe, irmãos.